Bem-vinda a mais uma aula e nessa aula aqui nós vamos ver a segunda parte da parte dos sintomas do climatério, tá? Vamos ver aí outros sintomas que podem aparecer aí durante essa fase para você tomar ciência, se preparar, entender o porquê que eles acontecem. Vamos lá? Olha só, o primeiro sintoma que a gente vai falar agora é justamente a perturbação do sono, tá? E ela tem vários impactos, tá? E os fatores de risco para que essas alterações do sono aconteçam, por exemplo, é justamente o excesso de peso, tá? A obesidade, ela prejudica muito a tua capacidade de ter um sono profundo, reparador, tá? E juntamente quando há essa alteração dos hormônios da menopausa, né, do climatério, junto com esse excesso de gordura corporal, com essa inflamação ou com essa obesidade realmente, esses sintomas se intensificam, tá? E seu sono fica realmente prejudicado, o que não é nada bom, né? Porque altera tanto a tua parte hormonal de controle de fome, de saciedade, o teu comportamento alimentar, como também o teu comportamento psicológico, suas emoções, tá? A irritabilidade, o mau humor aumenta. Então, o sono é algo que a gente vai falar bem mais pra frente e que é algo que a gente tem que prestar bastante atenção e tentar ter a melhor noite de sono possível, tá? Olha só, o que altera, né, esse sono? Por que esse sono é tão prejudicado na menopausa? Primeiro, né, por conta dessas alterações hormonais também, mas já dos sintomas que essas alterações trazem. Por exemplo, os sintomas vasomotores, os calorões, os fogachos, os tremores, eles podem acontecer também durante a noite, né, o que causa, de certa forma, uma insônia, acorda a mulher, né, ela fica agitada. Também a depressão e a ansiedade, né, que às vezes prejudicam pegar no sono ou não ter um sono muito reparador. Pessoas também que têm quadro de obesidade e ou junto com a apneia do sono, né, também alteram muito a qualidade do sono. E a gente vai ver lá pra frente também, logo mais, que as alterações do sistema urinário, tá, também podem prejudicar o sono, uma vez que a mulher tem mais necessidade de urinar com mais frequência. Então, muitas vezes, ela acorda à noite para poder urinar, o que acaba prejudicando a qualidade do sono também, bom? As outras alterações que a gente pode observar também são no sistema tegumentar, na pele, tá? Com a redução do estrogênio, danado esse estrogênio, né? A gente tem uma redução do colágeno, da elasticidade da pele, então acaba tendo um maior enrugamento, né? Porque tem uma redução da hidratação também e das secreções sebáceas, né? Que é aquilo que nutre de certa forma, né? E ajuda a reter ali a hidratação da pele. Por que isso acontece? Olha só, porque a baixa do estrogênio atua nos fibroblastos. Estes danadinhos aqui ficam reduzidos e são eles que dão o estímulo para a síntese de colágeno, tá? Mas também para a vascularização desse tecido tegumentar, desse sistema, tá? Então, a gente já tem um baixo estrogênio, os fibroblastos ficam baixos. A gente reduz colágeno, se tem menos colágeno na pele, a flacidez aumenta, tá? E se esses fibroblastos também estão reduzidos, não vasculariza muito, tá? Então, falta nutriente para ali, esse tecido não fica muito bem irrigado e a mulher passa a ter dificuldades de cicatrização, tá? Uma outra questão que já envolve a hidratação da pele é esse danadinho aqui, ó, essa palavra complicada aqui, que é glicosaminoglicanos, tá? Eles também ficam reduzidos, tá? Por conta dessa baixa do estrogênio aqui. E são eles os responsáveis por manter a pele hidratada, tá? Então, como eles ficam reduzidos, a sua capacidade de hidratar a pele também se reduz, tá? Tem jeito para tudo isso, tá? A nutrição é maravilhosa. Aguenta coração aí que você já vai aprender isso, tá bom? Olha só, outras alterações bem importantes e significativas são no fígado, tá? A queda do estrogênio também ele pode alterar, né, as lipoproteínas que a gente fala, que são as proteínas do colesterol, que transportam o colesterol e também alterar um pouquinho, toda essa inflamação vinda desse processo também altera todo o metabolismo ali do fígado, trazendo essas alterações, tá? Quais são elas? A mulher passa a apresentar, por exemplo, triglicerídeos mais altos, colesterol mais alto, uma resistência à insulina,
ou seja, uma glicose um pouquinho mais alta também. E muitas vezes essas alterações são a primeira vez que acontece aqui. Às vezes a mulher nunca teve esse tipo de problema, às vezes até tem uma alimentação adequada, mas eles surgem aqui nessa fase, tá? Mas isso se dá por essa, né, alteração hormonal. Há também, junto com isso, né, com o aumento dos triglicerídeos, do colesterol e da resistência à insulina, uma redução do HDL e uma redução também do SHBG. Esse danadinho aqui é uma proteína ligadora dos hormônios sexuais. E ela que é a responsável por isso daqui, ó, por aumentar essa barriguinha aqui, tá? A pochetinha. Vamos entender por quê? E olha só, o que acontece? Com a redução lá do estradiol, né, do estrogênio, a SHBG ela também abaixa, tá? Então, o que acontece? Se ela tá baixa, ela não é a proteína ligadora dos hormônios? Então, se não tem muito, não liga muito hormônio nela. Então, aumenta muito a fração que fica livre desses hormônios, mas é dos hormônios andrógenos, tá? Como se fosse no homem, tá bom? Então, o que acontece? Uma mudança hormonal, né, que induz aí uma mudança na distribuição da gordura corporal. Então, começa assim a perder a gordura glúteo-femoral, ou seja, da perna e às vezes até do braço, e essa gordura se mobiliza para a parte central aqui, que é a gordura visceral, tá? O que pode também acarretar no aumento da gordura do fígado, tá? Que é a chamada esteatose hepática não alcoólica, tá? Tudo por conta dessa alteração hormonal aqui, tá? E a gente tem que prestar atenção porque eles estão todos interligados, tá bom? Essa aqui, ó, gordura visceral, gordura no fígado, inflamação, resistência à insulina, risco cardiovascular, hipertensão, tá tudo assim, ó, tá? Mas mais uma vez, não bate coração que a nutrição tá aqui para te ajudar, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Quais são as alterações da menopausa no sistema cardiovascular? Tá? A primeira delas é um aumento, né, do risco de desenvolvimento da pressão arterial. Gente, muita atenção aqui, tá? Risco de doenças cardiovasculares, tá bom? Isso é muito importante porque, olha só, a doença cardiovascular é a principal causa de morbidade e mortalidade em mulheres pós-menopausa, tá? E tem como reduzir esse risco, tá bom? Com o quê? Com a nutrição, com o estilo de vida, tá bom? Então, muita atenção nisso daqui, porque realmente é algo bem impactante e bem importante, tá bom? E lá no danado do tecido adiposo, o que acontece, né? Olha só, a redução do estrogênio, com a redução da tal da SHBG lá, aumentando, né, os hormônios androgênicos, os androgênicos, vai aumentar, como a gente viu, a deposição da gordura visceral, né? Infelizmente, vai pra pochetinha, né? Só que isso acaba aumentando ainda mais, olha só, a inflamação. E um corpo inflamado, ele fica estressado. E o que acontece com o estresse? Cria um estresse oxidativo, tá? Oxidativo quer dizer que você corre o risco de ter muitas moléculas de colesterol oxidadas. Elas não são reconhecidas pelo seu sistema imune. Então, quando a gente precisa, por exemplo, desse colesterol para reparar algo, porque é uma das funções dele, benéfica inclusive, às vezes é esse colesterol oxidado que vai lá reparar. Aí ele para ali em certo lugar, teu sistema imune fala assim, você não pertence aqui não, quem é você? Não te conheço. Então, começa ali a desenvolver um processo de reparação inflamatório, né? Que aí aumenta muito o risco para desenvolver as placas de ateroma, a aterosclerose, tá bom? Outra questão é que essa inflamação também, além de aumentar o estresse oxidativo, ela aumenta o risco cardiovascular, por todas essas questões que nós já falamos, também piora ou intensifica ou traz à tona uma resistência à ação da insulina, e tudo isso junto vai fazer com que a gente tenha uma redução dessa danadinha aqui, ó, da lipase lipoproteica. Quem que é essa, gente? Essa daqui é a enzima que quebra a gordura, tá? Então isso não acontece, fica reduzido. Aí o que acontece? A gente perde a dinâmica, tá, do tecido adiposo, aumentando, por exemplo, os triglicerídeos, tá? A quantidade de gordura pós-prandial, ou seja, depois de comer, porque você não consegue direcionar isso e acaba aumentando um pouquinho aí a quantidade dessa gordura mesmo, né, na circulação, tá bom?
E lá no danado do tecido ósseo, o que acontece? Gente, menopausa, tecido ósseo e tecido muscular, não, eu falo que eu brinco com meus pacientes que não cai, despenca. Tá? Então a gente tem que estar muito atento com isso aqui e com os nutrientes chave para poder prevenir, dar um freio nisso daqui. Nós vamos ver isso lá na alimentação, tá? O que a gente pode fazer para poder ajudar nesse cenário aqui, porque é bem importante, tá bom? Então presta atenção aqui na Nutri. Olha só, com a danada da menopausa, né, com a redução do estrogênio, etc e tal, que a gente já falou aqui várias vezes, o que acontece? Tá cheio de nome esquisito aqui, tá? Mas é simples. A gente tem uma redução desse negócio aqui, ó, chamado osteoprotegerina, que vai aumentar, né, a liberação de uma citocina. O que é citocina? É uma partezinha lá do teu sistema imune, mas relacionado com a inflamação. Tá? Se a gente for pensar, não é muito legal, não. O que ela vai fazer? Ela não vai do bem, tá? Ela vai aumentar a produção de osteoclasto. Osteoclasto é a célulazinha, né, o componentezinho que tá lá no osso que quebra, tá? A gente tem o osteoblasto, que constrói, tá aqui, ó, tá? E o osteoclasto que quebra. Então, ele fica aumentado e vai fazer o quê? Reabsorção óssea, tá? Vai pedir para o teu corpo tirar cálcio lá do osso e colocar na corrente sanguínea, tá? Então, é o primeiro ponto. A gente não pode deixar faltar cálcio para o teu corpo não ter estímulo, pelo menos, para tirar de lá, do osso, tá bom? Outra questão, sem vir por esse lado aqui, se a gente for para o outro, a danada da menopausa, né, também reduz a absorção de cálcio e também da vitamina D. Olha que encrenca, né? Às vezes a gente já come pouco, o pouco que come reduz a absorção por conta da danada da menopausa, né? Aí isso vai fazer o quê? Aumentar o hormôniozinho chamado PTH. É ele que dá o sinal pro teu corpo, ó, tá faltando cálcio aqui, dá um jeito. E a gente vai desencadear lá o processo, a sinalização metabólica para poder também ter essa reabsorção óssea, ou seja, tirar o cálcio lá do teu osso para poder fazer o que ele tem que fazer no metabolismo aí, tá? Que é transmissão nervosa, contrair músculo, coagular sangue, cálcio é muito importante para muita coisa, tá? Então, mais um ponto que a gente deve cuidar muito bem da alimentação durante essa fase, combinado? As outras alterações são lá no sistema geniturinário, tá? O que pode acontecer nessa fase, inclusive com muita frequência? É o aumento das infecções urinárias, tá? Da frequência urinária, da dispareunia, me esqueci o que é isso aqui, coloco nos comentários para vocês, tá? Também da secura vaginal, né? Um ressecamento é muito comum isso acontecer nessa fase, e prurido vulvar também, tá lá na vulva da mulher, aquele pruridozinho. E, consequentemente, também reduz e muito o desejo sexual, tá? A libido da mulher fica muito reduzida durante essa fase, tá? A gente vai ter uma aulinha só de libido, fica tranquila, tá bom? O que acontece? Olha só, parece muito também, né? Mas é bem simples. Olha só, a redução do danado do estrogênio, ele traz alterações na morfologia mesmo, tá? Físicas mesmo, lá no sistema geniturinário da mulher, tá? E ele pode trazer alterações morfológicas mesmo, por que isso acontece? Porque reduz colágeno, reduz elastina, lembra que a gente viu lá do sistema tegumentar? Tem lá embaixo também, né? Então reduz colágeno, elastina e o fluxo sanguíneo também fica muito reduzido, tá? Então não nutre muito bem aquele tecido. Aí isso aí já dá para perceber que talvez não vai ter uma sensibilidade legal, né? Não vai produzir muco adequadamente, não vai ficar bem hidratado, tá? Daí vem os problemas de dor, de secura durante o ato sexual, tá? De ressecamento, tá? E vai acabar causando uma atrofia mesmo, né? Atrofia é perda de função, tá? Fica calminha que tem jeito de melhorar isso daqui, tá? E alterações funcionais, né, que estão tudo junto. A morfológica vai para funcional, que aí entra aí, né, a lubrificação, a secura, e tem dor, tem coceira e etc, tá? Mas a gente dá jeito que a nutrição é maravilhosa, tá? Vamos lá. E olha só, um resuminho para você aqui, né, dos sinais e sintomas e em que fase geralmente ele acontece e quanto tempo que dura, tá? Aqui a gente falando na média das mulheres, tá bom? Olha só, as ondas de calor geralmente tem início lá nos 47 anos e pode durar de 6 a 10 anos, tá? Um sono prejudicado entre 40 e 50 anos e a duração é muito variável, até porque é algo que pode ser modulado, tá? Pode ser corrigido, tá certo? Prejuízos no humor,
e nós vimos lá, né, por conta das alterações nos neurotransmissores também, da inflamação, geralmente começa lá aos 49 anos e pode durar de 2 a 4 anos, né? A gente espera que dure o menos possível, não é mesmo? E a secura vaginal, perda de libido, dos 49 anos e vai persistir se não for tratado, tá? E aqui entram os métodos de tratamento, tem métodos hormonais, tem métodos com alimentação, com fitoterapia, né? A gente vai ver um pouquinho de cada um aqui, tá bom? Bora lá! E olha só, que notícia boa que eu trouxe pra você, né? Parece que eu só falei de coisa ruim, né? De problema, mas aqui tá uma solução maravilhosa que você já pode começar a prevenir, já pode começar a aplicar agora na sua vida, tá? Que é justamente o tratamento através da alimentação, tá? Pra prevenir ou amenizar os sintomas, tá? E tem um impacto importantíssimo. Ah, coloque isso na sua cabeça, eu preciso me alimentar bem para passar bem por essa fase, tá? Por exemplo, a gente cuidando da alimentação, da hidratação, a gente consegue controlar muito alterações de pele, cabelo, unha, a perda de massa muscular e massa óssea, o risco para doenças cardiovasculares se reduz consideravelmente. Por quê? Porque você não vai estar inflamado, você já vai ter proteção ali que está vindo da tua alimentação, do teu estilo de vida, tá? Alguns sintomas que não tem como a gente deixar de ter, mas tem como a gente amenizar, a alimentação, a nutrição, os compostos bioativos, os nutrientes, tem um impacto muito importante também, tá? Para melhorar isso, para amenizar. Por exemplo, lá na mudança de humor, tá? Nos próprios fogachos, na insônia, na distribuição da gordura corporal, no ressecamento, na libido, tá? Então, a alimentação tem um papel muito importante aqui e é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Te encontro lá.